fazer essa leitura a uma voz, todos. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde pôs o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, dizei aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, fala com a gente. Nós clamamos isso nessa noite. Fala com a gente. Em nome de Jesus, amém. As parábolas, elas são retiradas da vida do homem comum. Pasme, que eu vou dizer. Isso era comum no tempo das parábolas. Isso era comum no tempo de Jesus. Quando um cara tinha seu terreno e a sua plantação, por algum motivo, por vingança, por inveja, o vizinho vinha e plantava outro tipo de semente para se misturar com a plantação dele. Isso é maldade, né, gente? Mas isso era comum. E ao fazer isso, essa sabotagem, Jesus usa essa história para falar da vida, para falar sobre a nossa vida e como a nossa vida acontece. Jesus Cristo usa essa parábola para falar do reino de Deus. A tônica da parábola é o reino de Deus. Mas como isso nos afeta? Queria começar com essa pergunta: como essa parábola nos afeta? Há momentos nós que a vida está tão bem que a gente tem vontade de fazer fotos dela. Hoje o Douglas e a Rosemary estiveram lá em casa. A gente estava sentado no sofá e tinha um porta-retrato meu e da Alcina. E eu amo aquela foto que está lá. Tem um pedaço da nossa vida que precisariam ser fotografados. A nossa ascensão. Quando Deus sorri para a gente, quer quando um filho nasce, quer na vida profissional, dá vontade de fotografar esse momento e guardar esse momento para de alguma maneira imortalizar esse momento. Mas a vida não é feita só de fotos bonitas. A vida não é só vitória. A vida é feita de trigos e de joios. Está tudo muito bem, de repente aparece um problema familiar, aparece um problema no trabalho, aparece um diagnóstico ruim. Está tudo bem, e a nossa foto, que a gente queria que permanecesse ali, ela parece que desaparece dos nossos olhos. E fica uma pergunta: foste tu? Essa pergunta é feita pelos trabalhadores. Eles perguntam: foste tu, Senhor, que plantaste a semente má? Foste tu que plantaste o joio? Eu gosto dessa pergunta. Foste tu?
Algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente tem que perguntar para Deus: foste tu? Foi o diabo ou fui eu? Foste tu que plantaste isso? Foi o diabo ou fui eu? O Senhor da parábola respondeu: não, foi o inimigo. Mas às vezes tem coisas que é Deus que implanta. Como foi o caso do trigo. E tem coisas que é o inimigo que planta. Mas tem coisas que é você que planta. Às vezes a gente tem a tolice de colocar na conta do inimigo coisas que a gente mesmo planta, coisas que a gente mesmo faz. Há momentos que essas plantas sobem e não há o que fazer. Texto no verso 25: mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Existem coisas que acontecem e a gente não tem o que fazer. Aliás, você que está ouvindo o sermão nessa noite, eu queria dizer para você que existem coisas que estão acontecendo perto de você. Coisas que estão acontecendo no seu quintal, agora. Às vezes a gente vive uma vida tão material, tão concreta, e a gente não se dá conta que coisas acontecem no nosso quintal, perto de nós. Quando o mal foi plantado na história desse homem, na história desses trabalhadores, quando o mal foi plantado? Quando ele dormia. Isso dá um pouco de pavor. Especialmente se você for ansioso. A sensação de que o mal é plantado dentro da minha casa enquanto eu durmo, me dá um pouco de pavor. Mas quando o texto diz que o mal foi plantado enquanto o homem dormia, isso me faz pensar em algumas coisas. A primeira coisa é que eu não tenho como controlar tudo. Em alguma hora eu vou dormir. Em alguma hora eu vou piscar. Em alguma hora eu vou cochilar. Eu não sei dirigir. Eu não tenho condição de dirigir. Eu sempre tive... Algumas pessoas talvez dissessem assim: ele tem medo de dirigir. Mas o meu medo maior talvez seja que eu não sei a hora que eu comecei a dormir. Eu não sei a hora que eu começo a dormir. Então eu não tenho a menor condição de dirigir. Tem gente que vive angústia na vida, de tentar ficar com os olhos abertos o tempo todo, de tentar controlar as coisas, de tentar preservar o seu quintal, de tentar preservar a sua terra, a sua casa. Mas tem horas que a gente dorme e nem se dá conta que começou a dormir. Tem horas que a gente cochila. Em momentos assim, coisas são plantadas no nosso quintal. E eu não tenho como evitar. O mal foi plantado naquele quintal enquanto o homem dormia. Qual é o antídoto para isso? Que acalma o meu coração. Qual é o antídoto para o mal foi plantado enquanto dormia? Eu vou te dar uma pista para ficar mais fácil. E essa não é uma pergunta retórica, eu quero que você responda daí. O antídoto para isso está no Salmo 127, 2.
Se eu vivo a angústia de não saber quando eu dormir, eu também vivo a angústia de não saber quando coisas ruins foram plantadas no meu quintal. Eu também vivo a angústia de não controlar e não conseguir evitar que pessoas que não deveriam entrar, entrassem no meu quintal. E o pior de tudo, que isso acontece quando eu durmo. Só há uma coisa que nos tranquiliza e nos serve de angústia, e nos serve de antídoto, que está no Salmo 127, 2. Quando a semente do mal foi plantada, enquanto o homem dormia. E qual a certeza? Qual é o antídoto para isso? Para acalmar o nosso coração, que não pode controlar todas as coisas. Qual é? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta real. Qual será o antídoto para isso? No Salmo 127, 2. Qual será o antídoto? O mal é plantado no meu quintal enquanto eu durmo, mas o Senhor dá aos seus, o Senhor cuida dos seus enquanto dormem. Se o mal é plantado no meu quintal enquanto eu durmo, o Senhor cuida de mim enquanto eu durmo. Cá para nós, quem pode mais? Se o mal é plantado, se por um lado o mal é plantado no meu quintal enquanto eu durmo, por outro lado Deus me protege, por outro lado Deus me direciona, por outro lado Deus me sustenta enquanto eu durmo. Eu preciso acreditar que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Então isso tem que diminuir a minha ansiedade, tem que diminuir o medo de coisas que vão acontecer, tem que diminuir o medo do plantio, tem que diminuir o medo da semente má, porque o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Então, não deixe que o medo impeça de dar os passos que você precisa dar. Não deixe que o medo impeça que você dê conta da sua plantação. Versículo 29. Devemos arrancar o trigo? Não, porque devemos arrancar o joio? Não, porque quando arrancar o joio, o trigo talvez venha também. Deixai que cresçam juntos. Deixai que cresçam juntos. É tudo que a gente não quer ouvir. Esse texto que a gente olha para o trigo, a gente viveu a vida toda, né, falando do trigo e do joio, dizendo assim, olha, isso é na igreja, hein? Tem trigo e tem joio, isso é tudo bobagem. Porque isso não fala da igreja. O texto, hora nenhuma, fala da igreja. O campo é o mundo, tem a explicação mais embaixo. Não tem nada a ver, isso é besteira. Devemos arrancar o joio? Não, porque ao arrancar o joio, o trigo pode vir junto. E você pode estragar a sua plantação, você pode estragar a sua colheita. É tempo da espera e da preparação. Eu ouvi a frase que Deus não demora, Deus capricha. Eu gostei dessa frase. É uma boa frase de caminhão. Até porque a gente fica angustiado. Às vezes a gente tem vontade de acelerar as coisas e perguntar para Deus por que está demorando. Aí, Deus não demora. Deus capricha. Devemos arrancar o joio? Não. Deixai que cresçam juntos. Existe o tempo da espera, o tempo da preparação. Nesse tempo a gente precisa acreditar
que nada é maior do que Deus. No tempo da espera, no tempo da preparação, nós precisamos acreditar que nada é mais importante do que Deus. Eu queria dizer para você que, às vezes, a gente quer solucionar as coisas de maneira rápida, de maneira prática. O que é para fazer? Plantaram, está crescendo o joio, quer que arranque? Quer que arranque? Não, espera. Deixai que cresçam juntos. O tempo da espera e da preparação nos ensina que nem tudo que eu quero fazer hoje, eu devo fazer hoje. O tempo da espera e da preparação não me ensina que eu tenho que esperar o tempo certo para separar o joio do trigo, que eu tenho que esperar o tempo certo para arrancar as plantas do chão, que nem tudo que eu tenho vontade de fazer, eu posso fazer. Algumas pessoas são precipitadas e metem a mão e arrancam, fazem antes, pensam depois e se arrependem para sempre. Algumas pessoas são precipitadas, metem a mão no trigo, levam o joio junto, mete a mão no joio, leva o trigo junto. Ao fazer isso, arranca antes do tempo. Fazem antes, pensam depois, se arrependem para sempre. Pede demissão sem pensar, pede para acabar o casamento sem pensar, largam a fé sem pensar, tomam atitude sem pensar, fazem antes, pensam depois, se arrependem para sempre. A palavra nos ensina uma coisa, é para arrancar agora? Não, espera, tem que esperar que eles cresçam juntos. Homens de Deus e mulheres de Deus entendem o perigo de fazer coisas antes da hora. Eu tenho pregado e tenho repetido que bênção antes da hora não é bênção. Homens e mulheres de Deus entendem o perigo de fazer coisas antes da hora. Para levar para o seu coração, não se concentre apenas no que é natural e concreto. Considere o sobrenatural. Coisas estão sendo plantadas agora no seu quintal. O texto diz o quê? Enquanto o homem dormia, uma semente má foi plantada no seu quintal. Coisas sobrenaturais estão acontecendo perto de você e você só tem se ligado nas coisas naturais da vida. Seus olhos só estão olhando para as coisas concretas dessa vida. Coisas sobrenaturais acontecem no nosso quintal. Segunda coisa para levar para casa. Joios estão aí para desafiar nossa fé. Uma fé que não é desafiada é uma fé que muito se espanta. Ela não foi desafiada, então ela muito se espanta. Uma fé que não foi desafiada, ela muito se assusta. Nós cantamos agora sobre o poder de Deus. Cantar é fácil, difícil é crer no poder de Deus. Cantar é fácil, difícil é crer que o poder de Deus não se intimida pelas circunstâncias. O poder de Deus não se intimida por mais sementes. O poder de Deus não se intimida por circunstâncias. A gente precisa levar essa frase para o coração. O poder de Deus não se intimida por circunstâncias. Trigos e joios cooperam para o meu bem. Trigos e joios cooperam para o meu bem. Nada nem ninguém pega Deus de surpresa. Mais uma frase. É trigo? É joio? A gente se prende muito na embalagem. A gente se preocupa muito com a embalagem. E às vezes as embalagens nos surpreendem.
Não sei se você lembra quando Elias é sustentado pelos corvos. Lembra? A embalagem que Deus escolheu para se comunicar com Elias foi a pior embalagem. Elias tinha horror a corvos, porque a religião dele tinha horror a corvos. Tinha horror a animais que comiam coisas mortas. Elias tinha horror à imagem que o corvo trazia. E Deus escolhe a pior embalagem para trazer comida na boca de Elias. Às vezes a gente se encontra com embalagem que a gente não quer. Às vezes a gente não consegue entender que embalagens ruins podem ter conteúdos bons. E quando Deus quer, Ele usa ao nosso favor até o joio que está plantado no nosso quintal. Quando Deus quer, Ele usa a nosso favor a qualquer joio que estiver perto de nós. Porque Deus é maior do que as embalagens. Amém? Deus é maior do que as embalagens. Deus tem te sustentado com o que não parece ser uma coisa boa para você. Deus tem cuidado de você, até com as embalagens improváveis. Deus tem cuidado de você. Vou contar uma coisa, que essa é para você que está em casa, porque aqui ninguém passa por esse problema. O pessoal que está sentado aqui, graças a Deus, mas você em casa passa por esse problema. A raiva não é uma boa conselheira. A raiva não é uma boa conselheira. Acordei de manhã, a plantação que me deu aquele trabalho todo começou a crescer, tem joio misturado. Dei meus 5 minutos, meti a mão. A raiva não é uma boa conselheira. Quero dizer para você que você não pode ter a raiva por conselheira, porque você talvez hoje esteja irrigando pedras, você esteja jogando água no concreto, você esteja desperdiçando, quando você se deixa guiar pela raiva, se deixa guiar pelas suas precipitações. Eu não posso evitar que trigo e joio cresçam juntos, mas eu posso decidir qual deles eu alimento. Dentro de mim. Se eu não posso fazer isso na plantação, eu posso fazer dentro de mim. Porque dentro de mim há trigo e joio. Dentro de mim coisas acontecem. Eu não posso separá-los, mas eu posso decidir qual deles eu alimento. O texto diz que no final vai haver um julgamento. Então pare de julgar. Ele é joio, hein? Aquele ali é trigo. Não, aquela ali é joio. Aquela ali nunca me enganou. Aquele ali é joio. Aquele ali não. Aquele ali já é. Pare de julgar. Aliás, pare de dar opinião. Aprenda a dar opinião quando te pedem. Pare de dar opinião. Quando um filho sai de casa, você só pode dar opinião se ele pedir. Quando o filho passa a ter a própria vida, vou te dar uma dica, que tu não sabe, mas essa eu vou te contar. A tua nora não está interessada na tua opinião. Eu te juro. Está surpresa? A tua nora não está interessada na sua opinião. Pare de dar opinião. Pare de dar opinião. Pare de julgar. Dê opinião quando te pedem. A resposta do dono do campo é: não tenha pressa. Você pode repetir? Não tenha pressa. Qual é a resposta do dono do campo? É isso, essa é a resposta do dono do campo. Deixar que os dois cresçam juntos. Não tenha pressa. Por mais dedicado que você seja,
Você não pode impedir que sementes indesejáveis caiam no seu terreno. Confie em Deus. Não dá para ficar vigilante o tempo todo. Deus cuida de ti. Não queira controlar tudo. Não queira definir o tempo de arrancar coisas. Aprenda a deixar que as crises te ensinem que Deus cuida de mim. Não tenta controlar tudo. As coisas escaparão, porque você vai dormir. No verso 36, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, nós queremos entender a parábola. Jesus explica. Olha no verso 36. Se você puder, projeta 36, por favor. Mateus 13, 36. Se puder projetar para mim, projeta. Mateus 13, 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Ele respondeu, vamos lá, o campo é o quê? O mundo. Porque a gente acha que isso tudo é alegoria, né? Mas ele explica todo e quebra nossos conceitos completamente. O campo é o mundo. As boas sementes, os filhos de Deus. O joio, os filhos do maligno. O inimigo, está escrito, gente, o diabo. A ceifa, é o quê? A ceifa? O fim dos tempos. E os ceifeiros? Os anjos. Boas sementes. É preciso que boas sementes se manifestem. É preciso que boas sementes se manifestem. Aliás, a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. A criação geme e anseia para que os filhos de Deus se manifestem e digam: está aqui uma boa semente. A criação clama por isso, o mundo clama por isso, seu trabalho clama por isso, para que você se manifeste e diga: sou eu a boa semente. Revele-se. O grande recado do texto para nós é esse: revele-se. Você é um remido pelo sangue de Jesus, você foi lavado, você foi comprado, você é boa semente. Revele-se. A criação geme e espera a revelação dos filhos de Deus. Revele-se. E cá para nós, num tempo para cá, você é agente secreto, né? Num tempo para cá, você tem sido agente secreto. Revele-se. O recado do dono do terreno: deixai que cresçam juntos. Deixe que cresçam juntos. Não tenha pressa. Deus cuida de tudo. Recado para terminar no seu coração: deixai que cresçam juntos. Não tenha pressa. Deus cuida da gente. Deus cuida de mim. Deus cuida de você.